Agora é o momento que você precisa prestar atenção em como você vai abordar esse surdo. Vamos imaginar que você já está numa sala de entrevista e você precisa perguntar para esse surdo se ele prefere sinalizar, utilizar a Libras, ou se ele prefere falar e fazer leitura labial. E aí, essa é uma pergunta muito importante, até porque se ele falar que ele precisa de intérprete, você precisa ter o profissional ali para que você possa ofertar esse profissional. Se ele falar que não, aí você pode conduzir a entrevista normalmente de forma oral, falando, né, sempre tendo alguns cuidados em relação a esse surdo. Por exemplo, não colocar objetos na frente da boca. Então, por exemplo, enquanto você estiver falando, colocar ali uma caneta, sabe, assim, ficar falando assim com a caneta na boca, ou então falar assim, né, então, sabe, ou falar assim com a boca para baixo. Não, falar sempre olhando para o surdo para que ele possa fazer a leitura labial da sua boca, sempre falando de uma forma bem articulada, não precisa exagerar na articulação, pode falar naturalmente, só que um pouquinho mais articulado, não precisa falar mais alto, não precisa gritar, né? Manter o tom de voz normal, só realmente olhando para esse surdo, evitando falar de lado ou colocar objetos na frente da boca, evitando que você fique de costas para esse surdo, sempre olhando para esse surdo para que ele possa fazer ali a leitura labial. Então, são dicas importantes. Se o surdo falar que ele prefere língua de sinais, que ele prefere que tenha o intérprete ali junto, acompanhando a entrevista, você precisa ter esse profissional ali já no momento dessa entrevista. Então, por isso que é importante, antes de você combinar o dia da entrevista, fazer essa pergunta para o surdo. Você pode, inclusive, gravar um vídeo e enviar para o surdo. Então, olha só, vou te ensinar essa frase que vai ser uma mão na roda para você. Vai solucionar aí um problema bem grande, que é como que eu pergunto para o surdo se ele precisa de intérprete ou se ele prefere oralizar, falar, né? Então, vamos lá. Então, você vai olhar para o surdo, vai olhar para a câmera que você vai gravar, né? Nesse caso, e vai perguntar assim: você melhor sente intérprete Libras, sinaliza, comunicação. Então, vamos de novo. Você melhor sente. Você se sente melhor se tiver intérprete, olha lá o sinal de intérprete. Intérprete de Libras sinaliza ou melhor fala e leitura labial. Qual? Vamos de novo? Você sente melhor intérprete Libras sinaliza ou oraliza e faz leitura labial. Qual? Aí o surdo vai responder: melhor intérprete, Libras. Melhor Libras. Às vezes ele nem vai falar intérprete de Libras. Ele vai dizer assim, ó, melhor língua de sinais, melhor Libras, melhor. Ou às vezes ele vai responder: oraliza, devagar. E aí você vai conseguir saber se esse surdo precisa ou não de intérprete. Minha dica, bem assim, é uma dica fantástica, é uma dica que eu sempre dou para o pessoal que trabalha no RH, nas empresas que eu trabalho. Às vezes tem recrutadoras novas, tem profissionais ali que são novos, que não estão habituados, né, com o processo. Às vezes a empresa ainda não tem um processo para fazer essa entrevista com o candidato surdo. Qual é a minha dica? A minha dica é: pergunte para o surdo se ele prefere língua de sinais na entrevista ou se ele prefere falar e fazer leitura labial. Qual? Se o surdo te responder língua de sinais, pronto, você tem que contratar um intérprete, você tem que buscar no mercado. E aí, eu vou preparar um material bem específico, falando um pouco mais sobre isso, nas próximas edições aqui da nossa Libras e Inclusão. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Esse vídeo foi um pouquinho mais teórico,
Mas o meu objetivo aqui é que você, profissional de RH, possa ir passar por esses momentos da melhor maneira possível, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, certo? Qualquer dúvida, qualquer questão, você pode me escrever, me mandar ali uma mensagem no particular. Eu vou ter realmente prazer em te responder, em te ajudar nesse processo. Até mais. Tchau, tchau.